Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje iremos conhecer a origem dos dízimos na Igreja Antiga, buscando responder também a algumas das perguntas mais frequentes aqui do canal, como por exemplo, haviam dízimos na Igreja do período apostólico ou no período pré-niceno? E ainda uma outra pergunta também, nesta mesma linha de pesquisa. Os primeiros líderes cristãos recebiam salários, tendo por base os dízimos? É o que nós iremos compreender no vídeo de hoje. Então, inicialmente, quando nós estudamos a história dos dízimos no cristianismo, nós precisamos observar as fontes respeitando a sua ordem cronológica. Lembrando que as cartas de Paulo são os mais antigos documentos que nós temos à nossa disposição, que foram desenvolvidas antes mesmo de quaisquer dos evangelhos do Novo Testamento. E a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, além de ser o primeiro documento cristão de toda a nossa história, que foi escrita ali por volta dos anos 50 da Era Comum, apenas há cerca de 20 anos após a morte de Jesus de Nazaré, ela menciona em seu capítulo 2, do verso 9 ao verso 10, como Paulo compreendia o seu próprio sustento como um pregador do Evangelho. Então vamos observar inicialmente o que esta carta tem a nos informar neste texto. E logo na sequência irei tecer mais comentários aqui com todos vocês. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas e Deus também o é. E quão puro, justo e irrepreensível tem sido nosso modo de proceder para convosco, os fiéis. Neste primeiro texto, nós observamos que o apóstolo Paulo menciona, até mesmo com um certo orgulho, que buscava trabalhar para o seu próprio sustento, sem precisar depender de auxílio material dos cristãos de Tessalônica. E semelhante ênfase também pode ser encontrada em outra epístola, que é tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo, que é 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, do verso 7 ao verso 9. Apenas antes de nós realizarmos a leitura deste texto, é importante acrescentar uma breve nota de rodapé sobre esta segunda epístola aos Tessalonicenses, que é em relação ao seu valor histórico. É que, atualmente, os acadêmicos consideram que, possivelmente, esta epístola, na verdade, pode não ter sido escrita por Paulo de Tarso, mas talvez por algum imitador posterior. Muitos acadêmicos levantam esta suspeita devido a duas principais razões especificamente. A primeira é porque nós encontramos em 2 Tessalonicenses uma aparente cópia de parte do conteúdo da primeira epístola aos Tessalonicenses. E também, além disto, uma segunda razão que nós poderíamos colocar é que encontramos uma grande diferença, muito acentuada, em sua concepção escatológica sobre o que deveria ocorrer no final dos tempos, em relação ao que nós encontramos no conteúdo de 1 Tessalonicenses, junto também comparando com as demais cartas autênticas do apóstolo Paulo. Com isto, existem suspeitas de que a epístola pode não ser autêntica, apresentando, na verdade, o pensamento de algum cristão posterior a Paulo. Contudo, ao mesmo tempo, a epístola logo ao final afirma que Paulo saudou de próprio punho o final desta carta, surgindo assim diversas dúvidas no meio acadêmico. Será que, por esta razão, ela deveria, então, ser considerada como uma epístola autêntica do apóstolo Paulo? Ou será que talvez o falsário escreveu isto ao final da epístola justamente na intenção de passar despercebido, que fosse um documento forjado e fosse aceito como autêntico pela igreja? A resposta é que nós simplesmente não sabemos se ela é um documento forjado ou se é de fato uma epístola autêntica. Ambas hipóteses possuem bons argumentos para serem sustentadas. Com isto, se a segunda epístola aos Tessalonicenses realmente for uma epístola autêntica de Paulo, ela provavelmente foi escrita pouco depois de 1 Tessalonicenses, ainda por volta dos inícios dos anos 50 da Era Comum. Enquanto, se ela for, porventura, uma epístola forjada, podemos conjecturar que pode até mesmo ter sido desenvolvida algumas décadas depois. Mas, um ponto importante é que mesmo se ela for uma epístola falsamente atribuída ao apóstolo Paulo, mesmo assim, ainda estamos diante de um dos mais antigos materiais da história do cristianismo, que também nos ajuda, de forma bastante significativa, a compreender mais sobre o sustento dos líderes no cristianismo antigo, como é o caso deste texto que nós iremos realizar a leitura, que é no capítulo 3, verso 7 ao verso 9.
Fechando então esta breve nota de rodapé, mas muito importante sobre esta segunda epístola aos Tessalonicenses, vamos então ver o que este texto ali nos informa. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para dar exemplo a ser imitado. Neste texto, nós observamos que Paulo considerava como um direito daqueles que trabalhavam em prol do Evangelho receber ao menos os meios de subsistência necessários para permitir ao pregador anunciar a boa nova. Mas, ao mesmo tempo, querendo Paulo dar o exemplo aos demais cristãos, ele preferia não receber gratuitamente dos Tessalonicenses nem ao menos o pão para o seu alimento, preferindo trabalhar dia e noite para não ser pesado a esta comunidade. E esta atitude ele também esperava observar em outros pregadores, como sendo uma atitude que ele considerava exemplar, e deveria então ser imitada. E semelhante ideia nós também encontramos ainda em outras epístolas paulinas do Novo Testamento, como por exemplo em 1 Coríntios, em alguns trechos do capítulo 9. Vamos observar o que mais esta epístola nos informa. Eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Se semeamos em vós os bens espirituais, será excessivo que acolhamos os vossos bens materiais? Se outros exercem esse direito sobre vós, por que não poderíamos nós, com mais razão? Todavia, não usamos esse direito. Ao contrário, tudo suportamos, para não criar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo, e os que servem no altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Da minha parte, porém, não me valide nenhum desses direitos. Nem escrevo essas coisas no intuito de reclamá-los a meu favor. Neste texto, mais uma vez, nós observamos de forma bastante clara a perspectiva de Paulo sobre o sustento daqueles que anunciavam o Evangelho. Era um direito deles receber recursos necessários para o seu trabalho, seja em alimentos, vestuários, ou um local de repouso, ou ainda alguma contribuição para que fosse possível empregar alguma viagem. E um outro detalhe também muito importante que nós observamos neste texto é que Paulo compara aqueles que trabalhavam unicamente pela causa do Evangelho como os levitas, que desempenhavam as funções no templo sagrado e recebiam uma parte dos rendimentos do templo, que eram provenientes dos dízimos, conforme nós já estudamos em vídeos anteriores aqui do canal. Mas, em todos estes textos, Paulo menciona que a atitude exemplar seria não depender de quaisquer recursos das comunidades cristãs, uma atitude que tinha por objetivo não criar qualquer obstáculo à pregação do Evangelho. Mas nós ainda podemos observar que o próprio Paulo, apesar disto, ele menciona em sua Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 15 ao verso 16, que em determinado momento até mesmo ele recorreu aos de Filipos que pudessem suprir as suas necessidades, conforme nós encontramos então neste texto. Vamos observar então o que nós também temos ali. Vós mesmos bem sabeis, Filipenses, que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja teve contato comigo em relação de dar e receber, senão vós somente. Já em Tessalônica, mais uma vez, vós me enviastes com que suprir as minhas necessidades. Além deste texto, os escritos do Novo Testamento ainda mencionam diversas outras doações que os cristãos realizavam, principalmente para ajudar os mais necessitados em suas comunidades, conforme Paulo menciona, por exemplo, em relação à coleta realizada aos cristãos que estavam passando por dificuldades na cidade de Jerusalém, conforme encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 16 e verso 2. Vamos observar também mais estes detalhes nesta epístola de 2 Coríntios, que também é importante para nós compreendermos sobre coletas e dízimos no cristianismo antigo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Deste modo, não se esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Neste pequeno trecho, nós compreendemos que as coletas eram realizadas de modo voluntário, conforme Paulo menciona até mesmo ali no texto que nós lemos, pondo de lado o que conseguir poupar.
E se nós observarmos também todo o conjunto de suas epístolas, nós simplesmente não encontramos qualquer prova de que as coletas eram realizadas de uma forma obrigatória, à semelhança de uma regra na forma de dízimos, por exemplo. O que havia, na verdade, eram doações sempre realizadas de forma voluntária, conforme aquilo que cada cristão conseguia poupar. E além disso, nós também devemos recordar, como um outro ponto muito importante deste aspecto, que a resolução do Concílio Apostólico de Jerusalém, mencionada em Atos, no capítulo 15, e também de outra forma, no segundo capítulo da Carta de Paulo aos Gálatas, desobrigou os cristãos provenientes do mundo gentil, ou aquilo que nós chamamos de o mundo não judaico, a observar as prescrições da lei mosaica, não fazendo qualquer sentido permanecer ainda uma lei no cristianismo gentílico que obrigasse a prática de dízimos. Com efeito, o que nós podemos concluir é que a prática de dízimos na igreja primitiva do período apostólico simplesmente não existia. O que existiam, na verdade, eram ofertas de modo voluntário. E para nós compreendermos, então, a verdadeira origem dos dízimos no cristianismo, nós precisamos necessariamente caminhar mais à frente em nossa história, observando aqueles escritos que são comumente denominados por patrística, compreendendo se eles possuem alguma referência à existência de dízimos na Igreja Antiga, do segundo século em diante, ou mais precisamente, talvez, quando os dízimos teriam se originado como uma prática entre os cristãos. E o primeiro escrito que iremos observar é o Didac, também conhecido como o Ensino dos 12 Apóstolos, que é um documento cristão anônimo datado entre o final do primeiro século e o início do segundo século. Vamos observar então primeiramente alguns versos do capítulo 11 desta importante obra, e na sequência eu irei tecer mais alguns comentários em relação a esta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Nestes versos, nós observamos aqui, primeiramente, que o missionário cristão deve apenas possuir o mínimo necessário ao realizar uma viagem para a pregação do Evangelho. E se porventura ele chegar em alguma comunidade e pedir dinheiro para esta comunidade de cristãos, alegando inclusive, em determinados casos, uma inspiração profética para isso, ele deve ser considerado imediatamente como um falso profeta, assim que informa o texto do Didac. Ou, em outras palavras, um líder cristão simplesmente não pode pedir dinheiro ou bens materiais à sua comunidade. Isto é condenado por esse documento. Ele poderia pedir dinheiro apenas no caso de ajudar outros cristãos que estivessem em dificuldade, como também encontramos no Novo Testamento ainda em outros textos de Paulo, como por exemplo em Romanos, no capítulo 15, verso 26 a 27, que ele menciona sobre os cristãos da Macedônia e Acaia, que auxiliaram os cristãos de Jerusalém que estavam passando por dificuldades, que é uma referência à coleta que nós já observamos anteriormente também, sendo mencionada em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 2. E além destas instruções, o Didac também reconhece que o profeta cristão, apesar de ele não dever pedir o dinheiro, ele é, obviamente, digno de seu alimento, de forma semelhante também aos ensinos que nós encontramos com Paulo de Tarso. E nós observamos algumas descrições muito importantes relacionadas a isto no capítulo 13 desta obra. Vamos observar então o que mais este texto nos informa. Todo verdadeiro profeta que queira estabelecer-se entre vocês é digno do seu alimento. Da mesma forma, também o verdadeiro mestre é digno do seu alimento como todo operário. Por isso, tome os primeiros frutos de todos os produtos da vinha e da eira, dos bois e das ovelhas, e os dê para os profetas, pois eles são os sumos sacerdotes de vocês. Se, porém, vocês não têm nenhum profeta, deem aos pobres. Se você fizer pão, tome os primeiros e os dê conforme o preceito. Da mesma forma, ao abrir uma vasilha de vinho ou de óleo, tome a primeira parte e a dê aos profetas. Tome uma parte do seu dinheiro, da sua roupa e de todas as suas posses, conforme lhe parecer oportuno, e os dê conforme o preceito. Aqui nós encontramos mais alguns detalhes muito interessantes, de forma semelhante também ao apóstolo Paulo, que são estes versos que também comparam os profetas e mestres cristãos aos sacerdotes do templo, acrescentando que os sacerdotes recebiam os primeiros frutos do povo de Israel, conforme encontramos, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 26. Mas ainda nós precisamos notar alguns pontos muito importantes deste texto. O Didac menciona aqui
apenas as primícias e não especifica necessariamente uma quantidade de 10%, que iria caracterizá-lo então como sendo uma prática de dízimo já existente. Nós não encontramos aqui. E encontramos inclusive no final deste texto que nós realizamos a leitura, que as doações deveriam ser conforme lhe parecer oportuno. Isto é, mesmo novamente comparando os mestres cristãos aos antigos sacerdotes levitas do Templo de Jerusalém, o Didac ainda considera que as ofertas eram realizadas de uma forma voluntária. E nós encontramos a mesma ideia relacionada a ofertas voluntárias conforme a possibilidade de cada cristão em diversos outros escritos posteriores, como por exemplo com Tertuliano de Cartago, em sua 39ª Apologia. Vamos observar o que Tertuliano escreve ali por volta do início do século III da Era Comum, que é algo muito semelhante ao que nós observamos aqui nos textos referentes a ofertas voluntárias. Vamos observar então o que Tertuliano escreve ali. Embora tenhamos nosso cofre, este não é constituído de dinheiro de compra para comprar a salvação, como no caso de uma religião que tem seu preço. No dia mensal, se desejar, cada um coloca uma pequena doação, mas só se for do seu agrado e somente se puder, porque não há compulsão. Tudo é voluntário. Estes presentes são, por assim dizer, o fundo de depósito de piedade. Neste texto, Tertuliano enfatiza que tudo era voluntário, não havia obrigatoriedade para doações na igreja. Elas eram realizadas apenas por aquelas pessoas que podiam realizar doações ou que assim desejassem. E também ele deixa claro que estas contribuições eram direcionadas à caridade. Agora, à medida que nós avançamos mais na história do cristianismo antigo, gradativamente as igrejas foram tomando uma maior consciência da necessidade de seus líderes serem sustentados por intermédio de uma prática de dízimo nas igrejas. Nós observamos ainda mais claramente esta ideia a partir do século III em diante, como por exemplo com Cipriano de Cartago, em sua 65ª carta. Vamos observar o que mais este importante documento do cristianismo antigo tem a nos informar, que nos ajuda a compreender mais sobre a história dos dízimos também. Não estejam os líderes da igreja amarrados por ansiedades e questões mundanas, mas em honra dos irmãos que contribuem, recebendo como se fossem dízimos dos frutos, não tenham que se retirar dos altares e sacrifícios, mas possam servir dia e noite nas coisas celestiais e espirituais. Nesta carta de Cipriano, nós observamos uma compreensão mais clara relacionada aos dízimos para o sustento dos líderes da igreja, também enfatizando a importância destes para o trabalho constante por parte dos sacerdotes. Mas nada indica ainda que estas contribuições deveriam ser realizadas de uma forma impositiva. A primeira vez na história do cristianismo que encontramos de fato uma obrigação de consciência em relação à entrega de dízimos aos bispos nas igrejas é proveniente da Constituição dos Santos Apóstolos, que é um documento que é datado entre o século III e o século IV da Era Comum. Ele é um dos mais importantes da história do cristianismo sobre a história dos dízimos. Vamos conferir então o que este texto também nos informa. Deixe-o, o bispo, usar esses dízimos e primeiros frutos, que são dados de acordo com a ordem de Deus, como um homem de Deus. Ouça atentamente agora o que foi dito anteriormente. Oblações e dízimos pertencem a Cristo, nosso sumo sacerdote, para aqueles que ministram a Ele. Vocês devem, pois, irmãos, trazer seus sacrifícios e ofertas ao bispo, como seu sumo sacerdote, seja por si mesmos ou pelos diáconos. E não tragam só isso, mas também as suas primícias e os seus dízimos e as suas ofertas voluntárias para Ele. Como observamos, este texto é de fato o primeiro texto de toda a história do cristianismo ao dar ênfase aos dízimos como um sistema de manutenção financeira para os líderes da igreja. E gradualmente isto será entendido como normativo para as diversas igrejas cristãs à medida que nós adentramos em nossa história, indo para a Idade Média. Por exemplo, se nós observarmos a igreja medieval, a primeira legislação sobre dízimos que nós encontramos de fato é proveniente apenas do século VI, na Carta dos Bispos reunidos em Tours, no ano de 567, e também nos cânones do Concílio de Macon, realizado em 585. Com efeito, em síntese, estas são as origens dos dízimos no cristianismo antigo. É uma origem que se dá de uma forma gradativa,
à medida em que a igreja vai compreendendo a necessidade de aplicar os dízimos para seus líderes e vai tomando consciência de que os seus líderes deveriam ser comparados à semelhança dos sacerdotes que faziam parte do Templo de Jerusalém. Mas foi um processo gradativo de tomada desta consciência até ser realizada a prática dos dízimos na igreja. Uma tomada de consciência esta que levou mais de 500 anos a ser definitivamente colocada em prática em grande parte das igrejas. Mas antes de fecharmos o nosso conteúdo, é interessante também enumerar alguns dos motivos que levaram os cristãos a desenvolver uma prática de dízimos apenas tardiamente na história da igreja. Como, por exemplo, uma das principais razões para esta demora é que os cristãos primitivos esperavam, de fato, pela vinda iminente do reino de Deus, o que incluía também o desapego aos bens materiais, não sendo necessário estabelecer algum sistema de renda mais desenvolvido. Ainda outra razão é que, para o cristianismo antigo, algo muito interessante é que a pobreza era considerada como uma virtude, então não se dava atenção para dinheiro ou bens materiais neste tempo ainda. Ainda uma outra razão que nós podemos conceber é que as comunidades cristãs na antiguidade eram bastante simples, não existindo ainda uma estrutura hierárquica amplamente desenvolvida, que necessitasse de muitos recursos. E além disso também é importante lembrarmos que os cristãos, muitas vezes, eram considerados como clandestinos pelos romanos, até mesmo em muitas ocasiões perseguidos na antiguidade, e poderia ser inclusive perigoso para aqueles que trabalhassem exclusivamente pela causa do Evangelho receberem estas remunerações e trabalhassem de uma forma constante que levantasse suspeita, então, também por parte dos romanos. Estas são algumas das razões que nós podemos levantar em relação à demora para ser estabelecida uma prática de dízimos na Igreja Antiga. E agora que nós já observamos todos estes principais detalhes a respeito da história dos dízimos, nós de fato já temos as principais ferramentas para responder à pergunta inicial do vídeo de hoje. Os cristãos primitivos precisavam doar 10% de suas rendas para a igreja no período antigo? A resposta é que definitivamente não. Em todo o período apostólico e pré-niceno, não encontramos provas da prática de dízimos na igreja. O que haviam, na verdade, eram ofertas voluntárias, conforme a possibilidade de cada cristão. A prática dos dízimos foi se desenvolvendo gradualmente na história do cristianismo, levando, de fato, mais de 500 anos para se impor como uma prática definitiva. Com isto, eu espero ter esclarecido os principais aspectos que envolvem a origem dos dízimos na história do cristianismo, mas se porventura surgiram ainda algumas dúvidas ou ficaram algumas questões em relação a este tema e ainda outros temas aqui do canal, vocês podem escrever suas perguntas logo aqui embaixo dos comentários no YouTube. E já finalizando, agradeço também muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo aqui no canal. E para aqueles que apreciaram a mais esse estudo, não deixem de clicar no like logo aqui embaixo no vídeo para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver. E também, como sempre, convido a conhecerem o Apoia-se e a Lojinha do Professor. São duas formas de ajudar o canal a crescer e a levar conhecimento a muitas outras pessoas. Ambos links logo aqui embaixo do vídeo. Agradeço muito a todos e nos vemos muito em breve em mais um vídeo aqui do canal.